vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhem. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos deixou um exemplo perfeito para ser imitado. É que nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. Diz aqui exatamente em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 22, porque diz a palavra: para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos, que nós encaramos hoje, meus irmãos. Mas nunca caiu no pecado, pois nos diz a palavra de Deus, Jesus, ele é perfeito, é o Senhor da glória, aleluia, conforme está escrito na palavra do Senhor, aleluia, no livro de Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se tornou imprescindível na nossa luta diária com as tentações e provações. Para vencer os desafios morais e éticos, precisamos também buscar, aleluia, a resposta certa à pergunta: o que Jesus faria na minha situação? O que Jesus faria? Glória a Deus. Como podemos saber o que Jesus faria? Então, não adianta fazer o que eu imagino que Jesus teria feito, e muito menos fazer o que eu quero e depois tentar convencer a mim mesmo que ele faria o mesmo. Eu preciso saber como ele agiria se enfrentasse as mesmas opções que estão diante de mim. De 3 maneiras aprendemos nas Escrituras o que Jesus faria. Primeiro, o que Jesus fez, pelo exemplo que ele deixou. Aleluia. Quando Jesus ensinou uma lição sobre humildade e serviço, ele disse aos seus apóstolos, aleluia, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Aleluia. João 13, versículo 15. Jesus deixou um exemplo de obediência perfeita ao seu Pai, submetendo sua própria vontade à vontade do Pai, conforme Mateus 26, 39 e 42. Mostrando-nos seu exemplo de obediência, ele quer a nossa submissão à vontade divina. Vos deu o exemplo para que vocês também façam como eu faço. Jesus deixou um exemplo de obediência perfeita ao seu Pai, submetendo sua própria vontade à vontade do Pai, mostrando-nos seu exemplo de obediência, de que ele estava submisso à vontade divina. Aleluia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aleluia. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Este é o exemplo. Aleluia. Então, o que Jesus falou, quando se trata de homens, sabemos, portanto, que as palavras e os atos podem se contradizer. Alguém pode ensinar uma coisa e praticar outra. Está escrito na palavra do Senhor que ele ensinou essa questão conforme a hipocrisia de homens que ensinavam uma coisa
e viviam outra. Assim acontece muito, lamentavelmente. Então, meu irmão, infelizmente o mesmo problema persiste até hoje. Mas quando Jesus fala, podemos confiar totalmente na integridade do seu caráter. Aleluia. Ele é Deus. E as palavras deles, glória a Deus, concordam plenamente com os seus atos, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Pois está escrito na palavra do Senhor, lá, versículo 12, que dizem: e como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Hebreus 1:12. Então, quando Jesus ensina como agir, podemos ter certeza que ele faria da mesma maneira que ensina aos outros. Esta é a vontade de Deus, que nós venhamos viver o seu evangelho, a palavra do Senhor. Não é ensinar uma coisa e viver outra. Exemplo de alguns líderes que dizem: meus irmãos, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. E o povo lá atrás diz amém. Então, não é isso. O que mandou outros falarem, pelas palavras que ele transmitiu, antes de voltar para o céu, Jesus deixou homens encarregados da responsabilidade de continuar seu ensinamento. Está escrito lá no livro de Hebreus, ainda também no capítulo 2, o Senhor Jesus mostrando que nós temos que estar sempre atentos às suas palavras, versículo 3 e 4, que diz: como escaparemos nós para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Aleluia. Então aqui está um trecho que mostra que as palavras transmitidas por estas testemunhas fazem parte do Evangelho revelado pelo Senhor Jesus, que foi, claro, em mandar que eles revelassem suas instruções aos homens, conforme Mateus 28, versículo 20, que diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando nós estamos pregando a sua palavra. Todos os livros do Novo Testamento fazem parte da bússola que nos orienta nas nossas decisões. Então, como escolher o caminho certo? Então, meu irmão, sugerem 3 perguntas fundamentais e acharmos o caminho certo. O que Jesus fez em circunstâncias semelhantes? Primeiro, Jesus já passou por experiências semelhantes às nossas, e o procedimento dele serve para nos seguir. Se você for maltratado, olhe para o exemplo de Jesus. É o que nos diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Temos que estar sempre olhando para o Senhor. O que Jesus falou sobre o assunto? Segundo que Jesus nunca se casou, mas falou da permanência do casamento. Lucas 16, 18. Ele nunca pecou, mas mostrou a importância de pedir perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12. Essa é uma das coisas importantes a gente parar para meditar. Jesus não casou, mas ensinou como o homem viver permanente casado. Jesus não pecou, graças a Deus, mas ele mostra que nós temos que perdoar. Da mesma forma, ele pediu ao Pai quando estava na cruz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então, o que Jesus mandou outros falarem sobre a questão? 3. Os apóstolos entenderam bem a importância de se limitarem à vontade de Deus em tudo o que falaram. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Eles escreveram para orientar os fiéis em seu proceder. Eles esperavam que os discípulos se lembrassem do ensinamento, mesmo depois da morte daquela geração. Conforme 2 Pedro capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Ele sempre esperou isso de nós. Ele quer que nós, irmãos, amigos, venhamos viver essa palavra
como ele nos ensina. Entendemos estes princípios, devemos aplicá-los nas nossas decisões cotidianas, perguntando o que Jesus faria no mundo de confusão religiosa a qual nós vivemos hoje. É uma aplicação importante, mesmo entre pessoas que se preocupam em voltar ao padrão bíblico nas práticas e ensinamentos de uma igreja. É necessário fazer outras aplicações, especialmente na conduta pessoal. Destes mesmos princípios é necessário o que Jesus faria diante de escolhas que enfrentamos no dia a dia. Como ele resolveria decisões e tomaria decisões prioritárias. Qual seria a resposta dele aos desafios morais e éticos? Quero, amados irmãos, sugerir algumas aplicações para ilustrar o valor destas abordagens. Você certamente pensará em muitas outras, mas nós temos aqui esses exemplos que nos mostram a palavra de Deus, o que Jesus faria. Se alguém pedisse para colocar seu emprego acima do seu serviço espiritual, por exemplo, não posso participar da igreja porque tenho o meu emprego, eu não posso fazer isso porque tem alguém, alguma coisa que estão me cobrando ali. Isso é colocar acima de tudo. Muitos discípulos usaram o trabalho como justificativa para não cumprir suas responsabilidades espirituais. Será que Jesus teria as mesmas prioridades? Ele nos adverte sobre o perigo de buscar riquezas. Mateus capítulo 6, 19 a 21, que diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E fala também lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10, sobre as riquezas, que as pessoas querem ser ricas e caem em tentação. E quando se trata da necessidade do dia a dia, e não de riquezas, ele ainda prioriza o serviço espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 33. Devemos considerar estes fatos antes de aceitar empregos que envolvem horário ou viagem, que impedem a participação em reuniões da igreja. Você, como membro, tem que estar sempre disponível para o Senhor. Aí não tem um tempo, então você não vai ter tempo para subir ao céu, porque aqui é só um ensaio, é só uns dias. Daqui uns tempos nós estaremos todos na presença do Senhor. Aí lá não tem mais fim, lá não vai ter vaga, não vai ter um período que você vai sair. Lá é direto na presença do Senhor, exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor. Que maravilha para nós, aleluia. Então, meu irmão, pense nisso, é o que nós estamos falando. Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25, nos mostra lá: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, ou empregos que exigem algumas condutas que não convêm para o cristão. Outro ponto importante: se alguém pedisse para colocar um passeio acima do seu serviço espiritual, não deixe aí, depois você vai para a igreja, vamos passear. Não é errado sair da rotina, meu irmão, para descansar um pouco em algum outro lugar, talvez um lugar mais deserto. Jesus mesmo levou os apóstolos num passeio desse tipo, Marcos 6, 31, 32. Mas durante a viagem surgiram trabalhos espirituais que eram mais urgentes, e Jesus atendeu as pessoas que o buscavam. Marcos capítulo 6, 34. As pessoas que buscavam cura, e o Senhor Jesus estava sempre pronto para fazer. Afinal, o descanso dele foi uma caminhada subindo a um monte, onde passou várias horas em oração. Marcos 6, 46 a 48. Ali o Senhor Jesus estava sempre orando, buscando o Pai em oração, que é o que muitas pessoas às vezes não estão fazendo. É o que necessitamos fazer, é buscar o Senhor em oração. Pois Jesus nos dá o exemplo aqui em Marcos capítulo 6, versículo 46 a 48, dizendo: depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu a um monte a fim de orar. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, claro, porque o vento soprava contra eles, já de madrugada.
entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando por cima da água, aleluia, e ia passar adiante deles. Meus irmãos, amigos, aleluia, não há dúvida sobre as prioridades de Jesus e as nossas, essas prioridades também, de orar, de buscar a Deus, seria a sua prioridade nesse momento? Quantos? Não está chovendo, eu não posso ir ao templo. Está acontecendo alguma coisa, eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho que viajar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me colocar em algum lugar, em tal hora. E como é que fica aquele horário que você deveria estar guardando, zelando pelo nome do Senhor? Se alguém pedisse para colocar a família acima das coisas de Deus, você colocaria? Famílias nem sempre ajudam em nosso serviço a Deus, meu irmão. Numa ocasião, a família de Jesus tentou impedir o trabalho do Senhor. Marcos 3, 20 a 21. Quando chegaram e chamaram, Jesus não deu atenção à família, preferindo continuar seu trabalho, aleluia, com sua família espiritual. Marcos 3, 31 a 35. Este exemplo não justifica a negligenciar o trabalho de responsabilidade com família. Jesus disse, minha família? Jesus, tua família, tua mãe e teus irmãos ali fora te procuram. Jesus disse, minha família? Minha família, eis aqui minha família. Esses que ouvem a palavra do Senhor. Então, os homens devem ser maridos e pais responsáveis. E as mulheres devem cumprir bem seus papéis como esposas e mães. Mas quando as atitudes carnais de uma pessoa da família força uma escolha entre Deus e a família, devemos ficar com o Senhor. Essa é a verdade. Esse é o caminho. Considere o que ele nos instrui, meu irmão. É o que diz a palavra de Deus. Você pode ler lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, versículo 16, Gálatas capítulo 5, 19, 2, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e Mateus ainda 5, 28 a 29. Jesus nunca se contaminou, Jesus nunca andou com um tipo de coisa assim, nunca namorou, nunca andou com esse tipo de coisa, como muitos falam. Tem pessoas malignas que dizem que ele fazia esse tipo de coisa. Jesus é Deus, foi Deus, é e será eternamente. Ele é ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13 e 8. Se os inimigos incentivassem a participação das coisas erradas no mundo, Jesus tinha bastante contato com pessoas do mundo, mas sempre com a luz que convidava as outras pessoas a saírem das trevas. O cristão deve manter amizade, sim, com pessoas do mundo, desde que ele exerça a influência positiva e não deixe os outros o levarem para o pecado. É o que nos diz a palavra de Deus. Marcos 5, 14, 16. Os discípulos do Senhor não saem do mundo, mas ficam livres do pecado do mundo. É o que nos diz João 17, 14, 17. Os amigos podem estranhar, mas precisamos recuar das coisas erradas que fazem os seus amigos do mundo. Outro ponto importante, se tivesse no meio de pessoas perdidas no pecado, o que Jesus faria? Jesus, como todos nós, viveu numa sociedade cheia de pessoas perdidas, meus irmãos. Ele se compadecia destas e ensinava-lhes a palavra de Deus, que é o meio que Deus oferece para a salvação. Marcos 6, 34. Ele olhou para as pessoas que o rejeitariam, o que ele queria resgatar e proteger todas as coisas boas para eles. No entanto, e nós? Se já aprendemos alguma coisa da palavra salvadora do Evangelho, não temos obrigação de compartilhar esta mensagem com as pessoas perdidas ao nosso redor? Nós devemos imitar o exemplo de Jesus com a mesma urgência que Paulo ensinou e sentiu quando disse, Romanos 1, 14 a 15, ele diz, pois sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também
a vós outros. Irmão, este é o poder de Deus, é a palavra do Senhor. Quem Jesus faria? A resposta certa, bem aplicada, pode mudar o rumo de nossa vida para seguir os passos do Senhor até a vida eterna. O que Jesus faria se você deixasse Ele nesse momento? Eu creio que ficaria uma tristeza nos céus. Mas o que Jesus faria se você disser: eu quero o meu Senhor no meu coração permanentemente? Com certeza haveria uma grande festa no céu. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros. É o que diz Romanos capítulo 1, versículo 14 ao versículo 15, na expressão do apóstolo Paulo. Vamos orar ao Senhor em o nome de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai querido, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui pregando a Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar aqueles que nos ouviram, Senhor, e que todos possam compreender melhor a Tua Palavra, colocar em prática, ó Deus, e fazer como o Senhor tem nos dado o exemplo. Aleluia. O exemplo para que nós possamos te seguir. Pai, sê conosco, ilumina nossos passos, nos ajuda e guarda e livra do mal. Em o nome de Jesus te peço, te agradeço desde agora e para sempre. Você que agora diga amém e que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.